Tema de hoje, frustração. Como lidar? Por que eu me frustro às vezes em situações repetidas na minha vida? Por que às vezes é tão difícil não se frustrar? Por que é tão comum se frustrar e tão difícil não se frustrar? Você vai entender hoje de uma vez por todas. Inclusive você vai aprender algumas regras que vão fazer diferença na sua caminhada aqui para frente. Algumas regras que vão ajudar você a se frustrar cada vez menos. E a depender da situação que você encarar na sua vida, você nem vai se frustrar mais. Porque você vai se preparar, você vai se precaver, você vai entender algumas coisas para evitar a frustração na sua vida. Primeira coisa, eu anotei aqui alguns tópicos para ficar cada vez mais didático o aprendizado aí de vocês, e eu vou fazer essa live por tópicos. E a cada tópico nós vamos explicar profundamente alguns temas, algumas regras para você ficar ainda mais por dentro desse mundo do desenvolvimento pessoal, desse mundo da terapia, da auto-hipnose, da hipnoterapia, desse mundo da inteligência emocional, ok? Então vou colocar um banner aqui para você acompanhar aqui completamente tudo através das frases aí embaixo. E antes, vou ler essa frase aqui novamente. A vida não oferece promessas nem garantias, apenas possibilidades e oportunidades. Você vai entender mais o que é isso, eu não vou explicar agora, porque senão vai ficar muito confuso, é muita informação que está dentro dessa frase aí, mas você vai entender tudo ao final dessa live, ok? Primeira coisa que você precisa saber, todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos nos frustrar. Se prepare, seja bem-vindo ao mundo, seja bem-vindo ao planeta Terra. E não tem problema se frustrar. O problema é quando você não sabe lidar com a frustração. Aí sim, vai ter alguns problemas na sua vida. E a frustração, ela nos acompanha desde o nosso nascimento. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar você, bebezinha lá, com 1 mês de idade. E você chora, grita lá, pedindo leite, está com fome, está chorando, está gritando. E naquele momento você não é atendido no tempo que você quer, no momento que você quer. Você continua gritando, continua chorando, desesperado por leite, porque está com fome, e a sua mamãe não pôde te atender no momento que você gritou. Lá naquele momento você começa a experimentar as suas primeiras frustrações na sua vida. Tá tudo bem, tá tudo normal. Faz parte da nossa vida, da nossa caminhada aqui, nos frustrarmos em alguns momentos da nossa vida. Eu só vou aqui abrir meu celular aqui para acompanhar a live também aqui na minha frente. Ótimo, aqui agora eu estou acompanhando. Muito bem, então, a primeira coisa que você precisa saber é que frustração faz parte sim da nossa caminhada, não tem jeito, não tem para onde correr. E quanto mais você corre de se frustrar, mais você está prorrogando uma frustração ainda maior. E você vai aprender como não correr mais e como lidar com essa frustração, ok? Você vai entender alguns erros que a maioria das pessoas também cometem, achando que vai se livrar dessa frustração e aí acaba experimentando algo ainda maior. Você vai aprender tudo hoje aqui. E a primeira coisa é, frustração faz parte de estar vivo. Se você nasceu e está respirando de olhos abertos, você vai se frustrar em algum momento da sua vida e não se preocupe quanto a se frustrar. A preocupação é como você está lidando com essa frustração. Você tem que aprender a lidar com isso. E o quanto antes, melhor, ok? Frustração vai nos acompanhar desde o nosso nascimento. Por exemplo, quando uma criança está lá brincou o dia inteiro e chegou o momento dele ir embora para casa dele tomar banho, e a mãe vai lá, o pai vai lá e chama, e naquele momento ele não quer ir embora, porque ele quer continuar fazendo aquilo que está legal para ele, e ele é forçado a ir embora. Naquele momento ele começa a experimentar o que é a frustração. E tá tudo bem, tá tudo normal, isso é comum, e isso acontece com todos nós. E naquele momento, aquela criança já está experimentando o que é a frustração, ela já está criando a habilidade de lidar com aquilo também, e é muito importante. A frustração, mais importante do que a frustração é a habilidade de lidar com a frustração, porque a frustração ela vai ocorrer, e em qualquer momento da vida ela pode ocorrer, só que se você tem a habilidade para lidar com aquela frustração, você vai lidar de uma maneira muito tranquila, você não vai se espantar, não vai se frustrar, não vai ficar arrasada por alguém que você ama ter te frustrado, por exemplo. Inclusive, as pessoas que mais nos frustram, é muito comum essas pessoas serem muito próximas de nós, seja os nossos pais, nossos amigos, relacionamentos. É muito comum você se frustrar dentro desses meios, no relacionamento com seus pais, com seus filhos, com sua esposa, com seu namorado, com seus amigos, é muito comum. E aquelas pessoas que estão te frustrando são pessoas que você considera que te ama.
E outra coisa, quando uma pessoa te frustra, não considera também que ela é uma pessoa, não precisa considerar que ela é uma pessoa má ou ruim, ou que o mundo acabou, que você não confia mais nela. Porque isso é uma coisa que todo ser humano pode estar sujeito, é frustrar alguém. Faz parte. Você não tem que lidar com as expectativas dos outros o tempo inteiro. Você não precisa querer fazer tudo pelos outros o tempo inteiro. Em algum momento eu vou deixar de fazer alguma coisa por alguém próximo de mim, e aí pode ser que aquela pessoa se frustre. Tá tudo bem, tá tudo normal, ok? E o que você tem que aprender é a lidar com isso o mais rápido possível na sua vida. Seja bem-vindo, você que acabou de entrar aqui no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Seja bem-vindo. Muito bem. E é o seguinte, outra coisa muito importante. Vou até colocar esse banner aqui, que é muito importante. Por que a maioria das pessoas se frustram? Eu vou listar aqui algumas coisas que são as maiores causas das pessoas se frustrarem. E você provavelmente vai se identificar com alguma delas, e não tem problema, isso acontece com todo mundo. Eu coloquei aqui exatamente coisas que são coisas muito fáceis de acontecer na vida de qualquer um, e que causa frustração se você não souber lidar com essa emoção aí, ok? E pode ficar tranquilo que você vai entender hoje muita coisa a respeito da frustração, vai aprender a lidar demais com a frustração na sua vida, e você vai ter uma vida cada vez mais leve, cada vez mais tranquila, quando você começa a adquirir certas habilidades para lidar com algumas emoções, sua vida começa a ficar mais leve, você começa a ter a habilidade de viver cada vez melhor, ok? Porque viver bem é uma habilidade, tanto como viver mal também é uma habilidade que você, ao longo do tempo, você adquiriu. Eu vivo bem porque eu adquiri a habilidade de viver bem. Eu vivo mal porque eu adquiri a habilidade de viver mal, ok? Muito bem. Uma das coisas que mais fazem as pessoas se frustrarem, tá aqui embaixo, é querer ter tudo. Eu vou te dar uma notícia ruim, depende do ponto de vista. Não é tão ruim, ela é boa. No final das contas, você vai entender que ela é boa. A notícia boa que eu tenho para te dar, e para depender da pessoa que vai ouvir, vai achar que é uma notícia ruim, é que você não vai ter tudo o que você quer, não adianta. E quando você não consegue ter essa clareza, você se frustra. É muito comum as pessoas se frustrarem por não ter conseguido aquilo que quis. E outra coisa que você tem que entender, nós somos seres ilimitados, com potenciais ilimitados. Nós podemos tudo, nós podemos fazer tudo aquilo que a gente quiser. Eu não tenho dúvida disso. Mas existem algumas coisas que quando a gente decide implementar em nossa vida, que leva um tempo para ser implementado. E quando a pessoa não tem essa clareza do tempo, ela acaba se frustrando muito. Quando você não tem esse discernimento para perceber que isso que você está querendo agora na sua vida leva um tempo para você conseguir, leva um tempo para você aprender, para você implementar, para você aplicar, e você que é imediatista, que quer aquilo agora, neste exato momento, você se frustra, porque você não tem a clareza do tempo. E uma das coisas que eu venho pesquisar na minha vida e lido pra caramba é que o sucesso de uma pessoa está ligado completamente à clareza que ela tem, a clareza mental. Quanto mais clareza mental você tem na sua vida, mais bem-sucedido você é. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo, não só financeiramente, mas em todas as áreas, em algumas áreas elas são demais, elas têm muita clareza, elas têm muito discernimento, muita clareza mental. Então, você precisa ter essa clareza mental, ter esse discernimento de que algumas coisas na sua vida levam tempo. E nós somos seres, às vezes, a depender da situação, muito imediatista. Queremos tudo para ontem, para agora. E às vezes não tem como. Às vezes leva-se tempo para conseguir alguma coisa. Ok? Então, quando a pessoa quer ter tudo naquele momento e não consegue, ela se frustra. Então, a frase que você tem que ler e aplicar na sua vida é que você não vai ter tudo o que você quer neste momento, mas você pode ter em algum outro momento, se você tiver paciência, se você tiver essa clareza mental, se você persistir, se você resistir, ok? Muito bem. Outra coisa que faz com que as pessoas se frustrem demais, exatamente isso aqui. Olha a frase aí embaixo. Às vezes, os seus planos não vão ocorrer como você imaginou. Por quê? Às vezes você idealizou uma coisa. E aquilo que você idealizou, você começou a executar, mas aí quando aconteceu, não aconteceu da forma que você imaginou. Pode ser que não aconteceu
nada parecido, pode ser que aconteceu alguma coisa parecida e pode ser que aconteceu algo ainda melhor. Mas às vezes quando acontece de não acontecer parecido com o que você idealizou, vem a bomba de frustração aqui dentro. Então você tem que se atentar a isso. Existem algumas coisas na sua vida que você não vai ter controle. E quando você tenta controlar aquilo que foge do seu controle, foge da sua capacidade de controle, você vai se frustrar. Então, às vezes, é muito comum de os seus planos não ocorrerem exatamente como você imaginou, mas isso não quer dizer que ele não vai dar certo. É só você persistir, é só você permanecer firme na caminhada, porque esses planos que você idealizou, eles podem sim acontecer exatamente como você imaginou em algum momento da sua vida. Talvez não aconteceu agora, mas pode acontecer. Ok? Então, você precisa ter essa clareza, você precisa ter esse discernimento, você precisa ter essa calma, essa paciência, essa percepção de que, às vezes, os seus planos não vão ocorrer do jeito que você imaginou e tá tudo bem, tá tudo certo. Seja bem-vindo ao mundo, faz parte da nossa caminhada. Às vezes, nós nos frustrarmos porque não consegui executar aquilo do jeito que eu imaginei. E outra coisa, quem tem paciência consegue executar exatamente do jeito que imaginou. A maioria das pessoas frustradas são pessoas impacientes, são pessoas imediatistas. Existe um outro grupo que realmente está se frustrando e sem ter culpa alguma. Nós vamos entrar nesse assunto ainda, ok? E existem aqueles que se frustram simplesmente por não saber lidar com aquilo que está acontecendo. Então, primeira coisa, tem que respirar fundo, porque os seus planos vão dar certo desde que você tenha a paciência para fazer eles darem certo. E ponto final. Ok? Você pode ser o que você quiser, você pode conseguir o que você quiser. Nosso potencial é ilimitado e sempre vai ser. Porque nós bebemos da fonte lá de cima. A fonte lá de cima está jogando todo o potencial que a gente precisa para ser e viver o que a gente quiser. Mas existem algumas coisas que levam tempo. Existem alguns planos que não vão ocorrer exatamente como você imaginou. Mas isso não te impede de continuar na caminhada. Porque em algum momento tudo vai se encaixar. Tem aquela velha ditado que fala, não acabou porque não chegou no fim, uma coisa assim. Às vezes, isso que você está experimentando está te causando frustração porque você não está indo até o fim, você não está finalizando exatamente os seus planos, você não está tentando mais uma vez, você não está, por exemplo, tentando de outra forma, você não precisa mudar os seus objetivos. Não mude os objetivos, mude a rota, trace uma nova rota, um novo caminho, tente novamente. Fracasse novamente, fracasse cada vez melhor, até que você alcance aquilo que você quer. Outra coisa que gera muita frustração nas pessoas, em relacionamentos, não só amorosos, entre marido e mulher, namorado e namorada, mas em relações de amizades também. É exatamente isso aqui. Olha a frase aí embaixo. E hoje vocês vão aprender coisas que eu aprendi alguns anos atrás e em algum momento aquilo fez uma confusão na minha mente, mas depois ficou cada vez mais claro. E lá no final vocês vão ter acesso a algumas informações que vocês só poderiam ter acesso a elas em curso avançado de neurociência, em mestrado de neurociência, em curso avançado de hipnoterapia, porque são informações que você precisa primeiro de uma bagagem, de um pilar para entender por que é assim. Okay? E lá no final vocês vão entender algumas coisas bem legais. E olha a frase aí embaixo, o outro não é exatamente aquela pessoa que você idealizou. Isso acontece demais, quase que o tempo inteiro. A maioria das nossas frustrações são sim com pessoas, não tem jeito. E lá no final da live vocês vão aprender uma regra sobre nós pessoas que ainda bem que eu ouvi essa regra há 2 anos atrás. Foi um especialista em neurociência e comportamento, numa pós que eu fiz, e a primeira frase dele lá dentro da sala de aula foi exatamente o que eu vou falar para vocês no final, ok? É muito importante essa regra, porque ela te traz uma clareza na sua vida que muda completamente a sua visão sobre você e sobre as pessoas ao seu redor. E o outro, eu coloquei essa frase, que o outro não é exatamente aquela pessoa que você idealizou, justamente porque a maior causa das nossas frustrações são com pessoas. E todas as pessoas, elas podem, em algum momento, te frustrar. Elas não têm obrigação de suprir todas as suas demandas, todas as suas necessidades. E, às vezes, ela vai te frustrar. Então, é muito comum. E, às vezes,
você está casado, você está namorando, você tem alguns amigos e você idealiza a imagem dessa pessoa. E aí, quando acontece alguma coisa, aquela imagem se quebra completamente e você se frustra. Quando aquela pessoa não supre a expectativa que você imaginava, que você criou, aquela pessoa não serve mais para conviver com você. Não serve mais, é uma pessoa horrível, me causou essa mágoa, esse rancor. E, veja bem, você tem que entender uma coisa. As pessoas, elas nunca vão ser exatamente como você imaginou que elas são. Isso é uma regra básica. Você tem que saber disso urgentemente. Quando você está comentando com alguém sobre outra pessoa e você fala assim, não, eu tenho certeza que ele vai agir assim. Como você tem essa certeza? Você não sabe o que habita dentro daquela outra pessoa, emocionalmente falando. Você imagina que ela vai agir assim. E se ela não agir, você se frustra. Então, aqui já vai uma regra básica para você se frustrar cada vez menos na sua vida. Pare de colocar a sua energia em outras pessoas. Porque toda vez que você coloca demais a sua energia em outras pessoas, se aquela pessoa não suprir aquilo que você criou aqui dentro, ela vai gerar uma bomba enorme de frustração dentro de você. E outra coisa, você tem que parar de esperar demais dos outros, ok? Quem espera demais dos outros corre um risco enorme de se frustrar. É muito comum se frustrar nos relacionamentos, não só amorosos, não só nos relacionamentos com a família, com os amigos, mas em relacionamentos em geral. Por quê? Quando eu espero demais de uma pessoa e ela não supre aquela minha expectativa, eu me frustro. E quando você se frustra com alguém, a imagem daquela pessoa fica muito distorcida na sua mente. É como se ela não fizesse mais parte da sua vida. E outra coisa que você precisa entender, quando uma pessoa te frustra, não quer dizer que ela é uma pessoa má ou ruim, ela é apenas um ser humano, assim como eu e você, ok? Então, as outras pessoas não são exatamente como você imaginou que elas são. Nunca vão ser, na verdade. Nunca ache que você conhece, nunca tenha a convicção de que você conhece uma pessoa 100%. Ah, mas é meu filho, ah, mas é meu marido. Você não conhece, não adianta. Existem situações que esta pessoa pode sim te surpreender. Erros comuns que as pessoas cometem. Eu vou deixar para falar esses erros mais para o final, que vai ficar mais didático para falar deles lá no final. Eu vou falar aqui de algumas coisas que você precisa saber para evitar frustrações, ok? Primeira coisa, como eu já disse, você não vai ter tudo o que você quer, ok? Às vezes, os seus planos não vão ser executados da forma como você imaginou. O outro não é exatamente como você imagina que ele é. São 3 regrinhas básicas que mudam muitas situações na sua vida. Outra regra muito importante. Vou até colocar esse banner aqui. Uma regra muito importante. Mas, Heitor, agora você está falando que as pessoas são más, ruins? Não. Isso aqui é uma regra básica, universal do ser humano. As pessoas, elas são pior do que você imagina. Isso é uma regra básica. E o quanto antes você aprender, melhor. E isso não quer dizer que ela é uma pessoa ruim. Quer dizer que existem coisas dentro de mim e existem coisas dentro de você que é pior do que eu imagino. E tá tudo bem. Somos seres humanos. Eu sou pior do que você imagina e você é pior do que eu posso imaginar. É uma regra básica, universal. Ok? E isso, por si só, já evita muitas frustrações. Quando eu sei que quando eu percebo que isso é real, eu evito muitas frustrações, porque eu evito de colocar a minha energia em outras pessoas, eu evito de esperar demais das outras pessoas, porque eu não sei se ela realmente vai se comportar da forma como eu imagino que ela vá. Então, isso evita muita frustração, muita coisa evita, ok? Então, essa é uma regra básica, universal do ser humano. Eu sou pior do que você imagina e você é pior do que eu posso imaginar. E tá tudo bem. Existem coisas aí dentro de você que eu não posso imaginar. E existem coisas dentro de mim que você não pode imaginar. E tá tudo bem, tá tudo certo. Seja bem-vindo ao mundo. É uma aula de frustração com realidade, ok? E é uma quebra de padrão, é uma quebra de crença.
E o quanto antes você quebrar as suas crenças em relação ao mundo e às pessoas, mais feliz e bem-sucedido você vai ser. E não quer dizer que as pessoas são más, são ruins, não. Quer dizer que as pessoas são humanas, cheias de emoções boas e cheias de emoções ruins. Todos nós temos o lado bonito, o lado colorido, e todos nós temos o lado escuro, obscuro, de trevas. Tá tudo certo. Ninguém precisa ser perfeito. E nem queira ser perfeito, porque esse é o caminho certo da frustração. Ninguém vai ser perfeito, ninguém precisa ser perfeito. Você não precisa esperar encontrar alguém perfeito para viver com você, porque não existe. E aí, quando você fica nessa procura, você se frustra, porque não existe, ok? E existem pessoas como eu e você. Somos pessoas normais, cheias de emoções, boas e ruins, e cabe a você identificar se você consegue lidar com as emoções daquela pessoa, ok? Você não é obrigado a ficar com aquela pessoa, mas você que decide. Eu consigo lidar com as emoções, eu quero lidar com as emoções, eu quero esta pessoa do meu lado, pelo que eu já percebi. Pronto, faça a sua escolha. E às vezes você não percebeu no início, mas pode perceber depois. E aí você pode fazer sim uma escolha. Às vezes a pessoa ela demonstra ser uma pessoa em algum momento. Às vezes no início do relacionamento é uma princesa, é um príncipe. E depois ele, com a convivência, começa a mostrar o seu outro lado. E tá tudo bem, tá tudo normal. É um ser humano como outro qualquer. Ok? E você precisa lidar com isso, aprender a lidar com isso. Aprender a esperar menos das outras pessoas. Porque quanto menos você espera dos outros, mais você consegue agir por conta própria. Mais longe você consegue ir. Porque às vezes quando você espera demais do outro, o seu tempo está correndo. E às vezes o outro não supre aquilo que você imaginou que ele iria suprir, e o tempo já passou e você ficou enganchado naquele momento que esperou demais do outro. Então, siga a sua vida normalmente, siga a sua vida firme, pare de colocar a sua energia demais em outras pessoas, pare de esperar demais de outras pessoas, siga com fé, com firmeza, ok? E tenha a clareza de que as pessoas, em algum momento, elas podem sim te frustrar. Às vezes o seu pai vai te frustrar, a sua mãe vai te frustrar, a sua namorada, a sua esposa, os seus filhos, faz parte da natureza humana. E às vezes as pessoas frustram você, não porque elas querem, mas é porque elas não conseguem suprir a sua expectativa, aquilo que você idealizou. E tá tudo bem. Tá tudo normal, tá tudo tranquilo. Muito bem. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar aqui de muito importante. Ótimo. Erros comuns que fazem com que as pessoas se frustrem demais. Muito comum. E provavelmente você vai se identificar com alguns deles, ou muitos deles, ou todos deles, ok? Antes de entrar nesses erros comuns, vou colocar aqui uma coisa aqui, para dar uma acalmada nos ânimos. E é o seguinte, um dos motivos de nós nos frustrarmos em alguns momentos da nossa vida é exatamente por isso aí embaixo. Olha só essa frase. O mundo está cada vez mais agitado, confuso e exigente. E eu vou explicar isso para que você tenha mais clareza. Às vezes tem pessoas que estão querendo viver uma vida porque ela viu em algum lugar que parece ser legal essa vida. Mas talvez aquilo que ela viu não é real. É apenas uma imagem de alguém numa praia tirando uma foto, mas não quer dizer que aquela pessoa mora naquela praia, não quer dizer que aquela pessoa vive 24 horas na beira de uma piscina, na beira de uma praia. Então, às vezes o que você está vendo, ouvindo e percebendo está criando uma situação muito imaginária e você começa a querer viver algo que não é real, mas porque você viu na internet, ou viu em algum lugar, ou viu em algum livro. Então, tem que ter muita atenção, porque às vezes o mundo está te confundindo. O mundo está muito agitado e muito confuso e está exigindo demais das pessoas. E isso causa muita frustração, entre outras inúmeras coisas. O índice de depressão cresceu assustadoramente nos últimos 30 anos, exatamente por causa de toda essa confusão, de toda essa exigência do mundo perfeito, do corpo perfeito, da saúde perfeita, da conta bancária perfeita, entre outras coisas, inúmeras coisas que o mundo está nos apresentando.
Então tá agitado, tá confuso e tá exigente, ok? O mercado mudou, as pessoas mudaram, os empregos, os cursos mudaram, alguns cursos inclusive vão ser extintos em um prazo aí de 15 ou 20 anos, alguns cursos muito famosos e conhecidos vão ser extintos porque não fazem mais parte hoje do mercado. Então o mundo está muito agitado, muito confuso, muito exigente e está correndo numa velocidade muito alta. E às vezes quando você não consegue acompanhar, você se perde, se frustra e entra numa bolha de frustração e essa bolha de frustração pode te levar a outros caminhos na sua vida, a outros lugares, ok? Muito bem, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. E vou colocar aqui agora os erros comuns que a maioria das pessoas cometem e que se você... Somente de você evitar esses erros comuns pode sim evitar muita frustração da sua vida, ok? E o primeiro erro é esse aqui, ó. Deixa eu achar aqui o banner. Aqui, erros comuns. Deixa eu colocar aqui o banner. Esse aqui. E agora eu coloco esse aqui. Muito bem, erros comuns. A primeira coisa que você tem que parar na sua vida é de tentar evitar frustrações. Quanto mais você corre da frustração, mais você está correndo para algo maior, para uma frustração maior. Então, o segredo é o seguinte, você tem que aprender a lidar. E, às vezes, hoje, na idade que você está, você já tem habilidades para lidar com qualquer frustração, por mais difícil que seja. Mas, às vezes, você prefere prorrogar aquela dor, daquela frustração, você prefere adiar lidar com aquilo. E quando você adia um problema, a chance desse problema crescer, dessa frustração ficar enorme, é gigante, é muito grande. Então, quando você estiver diante de uma frustração, não precisa correr, apenas lide com ela. Você vai aprender como lidar. Na verdade, na minha humilde opinião, só existe um caminho para lidar, vocês vão aprender. E quando você tenta evitar uma frustração, principalmente quando você ensina para alguém, isso é muito comum dos pais com os filhos, querer que os filhos evitem a todo custo experimentar frustração. E o que acontece? Quando ele estiver lá na fase dele adulta, e indo para a faculdade, ou indo para o mercado de trabalho, pelos pais terem evitado daquela criança, lá na fase de infância, evitado a todo custo que ela experimentasse frustração, ou seja, ela não aprendeu a lidar com a frustração, o pai e a mãe o tempo inteiro falavam, isso não é real, isso não existe, você não precisa fazer assim, você não precisa se frustrar assim, não existe frustração, você pode ter tudo o que você quiser, quando eu dou tudo o que eu quero para alguém, eu faço com que aquela pessoa perca a oportunidade de criar a habilidade de lidar com as frustrações que a vida lá no futuro vai impor com que ela lide. Então, quando ela estiver lá na fase da faculdade, lá na fase de mercado de trabalho, por não saber lidar com frustração, esta criança que virou adulto vai querer se isolar. Eu não sei lidar com frustração, então sai da faculdade. Eu não sirvo para trabalhar, então sai do mercado de trabalho. O que acontece? Ela começa a se isolar. E quando ela se isola, a chance de virar uma depressão é enorme. Tanto é que esse índice de depressão elevado é exatamente pela falta de habilidade de lidar com frustração. Muitas pessoas, por se frustrarem, elas simplesmente entram em depressão, porque não soube lidar com aquela frustração vindo daquela pessoa que ela achava que amava ela. E não quer dizer que ela não te ame, mas quer dizer que ela pode sim te frustrar. E a primeira coisa que você precisa atentar é que as pessoas que mais vão te frustrar são as pessoas mais próximas de você. São as pessoas que você julga que ama você, que você julga que ama estas pessoas. E é normal, é comum, tá tudo bem. Seja bem-vindo ao mundo. Seja bem-vindo ao mundo. Não queira correr dessas pessoas porque elas te frustraram. Não, é um ser humano como eu e você. Você provavelmente já frustrou alguém já frustrou você. Então, tá tudo bem. Ok? Você tem que aprender a lidar com isso, com a frustração. Faz parte da nossa vida, da nossa caminhada. E quanto mais você aprende, quanto mais você lida com a frustração, mais leveza você vai conseguir colocar na sua vida. Porque quando você lida com a frustração, naquele momento você começa a ter clareza mental. Clareza mental. Ok? Então, um dos erros comuns das pessoas é exatamente tentar evitar frustrações. Você não precisa evitar, você precisa aprender a lidar. Você não precisa fazer com que o seu filho, ou o seu amigo, ou a sua mãe, ou o seu pai evite se frustrar. Você tem que
mostrar a ele como se comportar diante daquilo. E falar também, alertar que em alguns momentos ele vai se frustrar. É normal, é comum. Tem que ensinar a lidar com aquilo que em algum momento pode ocorrer. Não precisa fazer com que ele evite, porque senão ele vai querer evitar situações o tempo inteiro. E aí começa até mesmo a criar fobias de pessoas, de situações, de atividades. Então, você tem que ensinar as pessoas a lidarem com a frustração. Ok? Muito bem. Outro erro comum. Eu já falei desse erro aqui, mas eu vou colocar ele aqui. É proteger alguém de alguma frustração. A única forma de você proteger alguém de uma frustração é ensinando ela como lidar. E não fazer com que ela evite experimentar a frustração. Você tem que ensinar. Tem que ensinar, seja uma criança, seja um adulto, seja o seu pai, seja um amigo. Não precisa fazer com que essa pessoa corra da frustração, não precisa proteger ela para que ela evite a frustração. Tem que ensinar. E a única forma de proteger essa pessoa é ensinando ela. Porque quando ela ensina, ela vai ter a própria habilidade de lidar com aquilo que em algum momento ela não soube lidar, mas agora ela está tendo a oportunidade de aprender, porque isso vai atormentar a vida dela em alguns outros momentos, ok? Outra coisa que é muito importante, eu anotei isso aqui, eu quero que vocês vejam isso aqui. Frustração muitas vezes é inevitável. Às vezes vão ter situações na sua vida que você não vai conseguir evitar a frustração, porque você está exigindo demais em um momento que não precisava exigir tanto, ou você está querendo correr demais em um momento que é de caminhar, ou você colocou a expectativa demais naquilo e pode ser que não ocorra do jeito que você imaginou. Então, às vezes, é inevitável. E não é inevitável porque você foi atrás, é inevitável porque ia acontecer em algum momento, ok? Então, você não precisa ficar com medo de se frustrar nos seus relacionamentos, nas coisas que você quiser fazer na sua vida, no seu emprego, na sua profissão, em qualquer área que você quiser seguir na sua vida, você não precisa ter medo de se frustrar. Você tem que ir lá para aprender a lidar com essa frustração. E como que se aprende a lidar com a frustração? Que é o que as pessoas têm mais dificuldade de aprender, ou ninguém nunca falou isso para elas, ou nos livros não está falando com tanta clareza, ou você ainda realmente não aprendeu a lidar. Porque, inclusive, existe um grupo de pessoas que, por não saber lidar com a frustração, e a frustração ocorre repetidas vezes na vida dela, por exemplo, nos relacionamentos, o que é que essa pessoa decide? Ela decide não se relacionar mais com pessoas. E aí ela bloqueia esse lado da vida dela, pelo simples fato de não saber lidar com a frustração. E isso é um dos exemplos. Existem várias outras áreas da vida que as pessoas bloqueiam essas áreas pelo simples fato de já ter se frustrado demais naquilo. Seja uma profissão, seja relacionamento com a família, com relacionamento amoroso, ou em qualquer outra área. Às vezes, de tanto experimentar frustração naquelas áreas, as pessoas começam a bloquear. Eu não quero mais viver um relacionamento a dois. Eu não quero mais trabalhar. Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais isso. Eu não dou. Por quê? Está com medo de se frustrar novamente. E você não precisa ter medo de se frustrar novamente. Você só precisa aprender a lidar com aquela frustração. E quando você aprende uma única vez, aquilo não vai se repetir. Pelo menos da forma como sempre aconteceu, não. Porque a maioria dos nossos problemas estão se repetindo porque você está sempre agindo da mesma forma, sempre. E você não procura outros caminhos, outras formas de resolver isso. E isso é uma das formas de lidar com a frustração. Buscar outros caminhos. Você não precisa mudar o objetivo. Você não precisa, por exemplo, deixar de se relacionar com pessoas, deixar de seguir a sua vida porque se frustrou em alguns momentos. Não. Você precisa lidar com isso para que isso pare de se repetir, pare de ser um problema na sua vida. Então, como que algum problema vai parar de ser um problema na minha vida? A partir do momento que eu resolver de maneira firme, olhar para dentro dele, entender por que eu estou me frustrando. A culpa, na verdade, isso aqui às vezes é pesado, as pessoas às vezes ficam chocadas de ouvir isso, mas se eu me frustro com alguma coisa, a culpa da frustração muitas vezes nem é minha, porque o sentimento de frustração está aqui dentro. Se eu me frustrei com algo, foi porque eu permiti esse sentimento sair, se soltar aqui dentro. E às vezes alguém aqui de fora agiu porque tinha que agir daquela forma e aí não supriu a minha expectativa
e aí aqui dentro causa uma bomba de frustração. Então você percebe que às vezes a culpa da frustração nem é do outro, é sua, você que permitiu se frustrar. Mas então é possível agora não se frustrar com pessoas que a gente ama, que a gente espera demais? É a partir do momento que você percebe que você não pode esperar demais dos outros. Porque quando você espera demais de alguém, quer dizer que você está colocando muita energia, muita expectativa. Muita energia e muita expectativa. E aí pode acontecer de que aquela pessoa não supra tudo isso que você criou, que você imaginou. Toda essa energia que você colocou lá foi por água abaixo, foi em vão. Então, pare de esperar demais dos outros, pare de colocar demais a sua energia nos outros, pare de achar que os outros têm a obrigação de agir da forma que você imaginou que tinha que agir. Não existe isso, não. Fique tranquila, ok? Isso não existe. Ninguém é obrigado a agir exatamente como você imagina que ele tem que agir ou que ela tem que agir. Não, as pessoas são livres, assim como você. E isso é um caminho direto para a frustração, ok? Você tem que saber que as pessoas são livres e você não pode exigir demais delas, porque exigir demais delas, você está colocando muita energia nela, você está esperando demais dela. E aí é um caminho direto para a frustração. Outra coisa que as pessoas precisam entender rapidamente aqui. Vou colocar isso aqui, porque isso aqui é importante. Quanto mais você lidar com as coisas que te frustram, mais clareza mental você vai ter. E clareza mental é sinônimo de sucesso. Toda vez que eu corro para não me frustrar, eu perco a oportunidade de aprender. E toda vez que eu lido direto com aquela frustração, por mais difícil que seja, eu vou ter clareza mental. Eu vou aprender alguma coisa. E quando eu aprendo alguma coisa, eu não erro da mesma forma que eu errei antes. E aí as coisas começam a ficar de forma diferente, a acontecerem de forma diferente. Existem pessoas que estão vivendo um ciclo na vida há muito tempo, há 15, 20, 30 anos, os mesmos probleminhas, as mesmas situações, as mesmas ocasiões, as mesmas coisinhas acontecendo todos os dias, todos os anos na vida dela, e ela acha que alguma coisa vai mudar. Na verdade, quem tem que mudar é você. Você tem que parar de viver de condição. O que é viver de condição? Esperando alguma coisa acontecer para depois você mudar. Isso talvez nunca aconteça. Talvez nunca aconteça a coisa que você está esperando e talvez você nunca mude. Então, pare com isso, pare com essa conversinha fiada, com essa balela e comece a mudar agora. Comece a ir atrás da sua mudança. Comece a buscar a sua mudança. E como que eu inicio a minha mudança, então? Aí é você quem vai me dizer. Qual é a área da sua vida que você tem que mudar radicalmente agora? Qual é a área da sua vida que você tem que colocar toda a sua atenção agora para evitar que os mesmos problemas continuem acontecendo? Olhe para essa área, dê atenção para ela, vá atrás da solução, busque os meios. Se desenvolva, tem que ir atrás. Não pode esperar alguém resolver os seus problemas. Se são seus, só você pode resolver. A culpa dos seus problemas, seu. Então eu tenho dívidas, eu não tenho dinheiro para pagar. Quem foi atrás das dívidas? Você. Então eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas quem foi atrás disso? Você. Tem coisas que eu não fui atrás, mas permitiu acontecer. Então tem muitas coisas que estão acontecendo, mesmo que você não tenha ido atrás diretamente, você foi indiretamente, permitiu acontecer. E você permitiu de forma até consciente. Será que vai acontecer? Vou até o final para ver o que vai dar. E às vezes deu. Então, clareza mental é algo que pode se mudar a sua vida. Clareza mental é algo que você pode aplicar na sua vida todos os dias. Quanto mais clareza você tiver na sua vida, para onde você tem que ir, o que você tem que fazer e como você tem que fazer, mais sucesso você vai ter. Outra coisa que é o mais importante, que as pessoas sempre buscam, é como lidar com a frustração. Como lidar com a frustração? Vou até colocar uma musiquinha aqui de suspense. Na verdade, lidar com frustração, na minha humilde opinião, só existe um caminho. Alguém se arrisca aí? Qual é o caminho para lidar com a frustração? Deixa eu ver aqui no Instagram. Vamos ver aqui no YouTube se alguém fala alguma coisa. Vamos lá. A única forma de lidar com a frustração
E eu carrego essa frase aqui, estampado aqui na aba do meu computador. E eu quero que vocês apliquem na vida de vocês também, ok? Tem que aplicar. Não adianta saber que essa é uma das formas de lidar se você não aplica. A única forma, só existe um caminho, na minha opinião, é você tentar de novo. Tentar de forma diferente. Fracassar de novo. Fracassar de forma diferente. Tentar outros caminhos. Você não precisa mudar o objetivo, mas você precisa mudar a rota muitas vezes na sua vida, porque às vezes os problemas estão se repetindo na sua vida porque você está sempre agindo da mesma forma. Sempre quer que alguma coisa mude. Não vai mudar enquanto você não mudar. A sua vida não vai melhorar enquanto você não se tornar uma pessoa melhor. Então, mas é muito difícil, é muito duro esse caminho. Duro é continuar vivendo a vida da pior forma possível. Isso é duro. E eu falei em uma live aí passada, como escolher seu caminho difícil. Veja bem, se você escolher o caminho de ganhar dinheiro, de ganhar mais dinheiro, é um caminho difícil. Se você escolher o caminho de ficar sem dinheiro, também é um caminho difícil. Então, faça a sua escolha difícil. Continuar experimentando os mesmos problemas na sua vida é um caminho difícil e você está cansado disso já, não é? Agora, ser uma pessoa melhor e experimentar outras coisas também é um caminho difícil. Você vai ter que aprender outras habilidades para te levar em outros lugares. Mas, faça a sua escolha. E esta é a única forma de lidar com a frustração. É fracassar de novo, só que cada vez melhor. Atrás de todo e qualquer sucesso, é uma frasezinha clichê que todo mundo está acostumado a ouvir, atrás de todo sucesso existem vários fracassos. Outra coisa que todo mundo já sabe é a historinha do Thomas Edison, que inventou a lâmpada. Depois de 1000 vezes tentando e errando, se não me engano, na 1001 que ele conseguiu. A luz, essa luz aí que está aí para todos nós. Então, esse é o caminho. Já pensou se ele tivesse se frustrado na primeira vez? Ou na 10ª? Ou na 59ª vez? Então, frustração é algo que nós vamos experimentar, mas quanto mais você aprender a lidar com ela, mais longe você vai, mais clareza mental você vai ter e mais você consegue viver a sua vida conforme os seus sonhos. E a frustração está aí exatamente para te ensinar quem você é de verdade. A frustração está aí exatamente para te mostrar qual é o caminho que você tem que seguir de verdade. Então pare de lutar contra a frustração. Aprenda a lidar com ela. Quanto antes, melhor para você. Ok? Então, não deixe de tentar novamente. A maioria das pessoas, elas travam quando se frustram. Por exemplo, frustrei num relacionamento, frustrei na minha profissão, frustrei na minha faculdade, frustrei no meu curso, frustrei no mercado de trabalho. E elas travam. E normalmente elas vão desistir de continuar naquele caminho. E aí mudam o objetivo. Elas mudam o objetivo. E mudar o objetivo é, muitas vezes, um erro, porque você vai se acostumar a se frustrar, e toda vez que você se frustra, você vai mudar o seu objetivo. E aí, no final das contas, você nunca chegou a lugar nenhum, porque você está o tempo inteiro pulando de galho em galho. Pulando de galho em galho, não está resolvendo nada na sua vida, pelo contrário, está correndo de tudo, de todos, de todas as situações possíveis, e não está tendo a habilidade para lidar com uma única coisa na sua vida, porque você está o tempo inteiro fugindo. Então, aprenda a virar homem, aprenda a virar mulher e lide com aquilo que está te incomodando. E ponto final, para que você respire leve, de forma leve na sua vida, de forma tranquila, ok? Você merece muito mais do que você imagina. E existem algumas coisas que estão te bloqueando aí, que são coisas que só existem na sua mente. Muitas vezes não são reais. Mas por existir na sua mente, elas se tornaram reais na sua vida. Então, o segredo é reprograme-se, né? Nós somos um computador. Então, realmente nós somos um computador? Lógico que somos, e eu não tenho dúvida. Na verdade, isso é uma analogia para você entender melhor como nós somos. Existem algumas coisas que são muito parecidas com o computador. Às vezes um computador ele dá um problema, você leva num técnico, ele vai lá e resolve aquele problema. Às vezes o computador dá um vírus, você passa o antivírus, ele resolve o problema. Nós, a mesma coisa. Nós precisamos rever os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções o tempo inteiro, porque senão eles vão tomar conta e ele pode criar muito problema. Pode criar sérios problemas. E às vezes a tempestade em copo d'água começou pequenininha e aí ao longo do tempo, por não saber lidar com aquilo, por não querer lidar com aquilo, por não saber lidar com a frustração, vira uma tempestade em copo d'água.
E a pessoa se isola numa bolha e começa a se isolar de pessoas, de situações, porque ela está o tempo inteiro evitando se frustrar. Acorda! Você precisa se frustrar na sua vida para aprender a não se frustrar mais com aquilo que te causou frustração. Mas então eu estou cansado de se frustrar nos meus relacionamentos. Você está cansado, na verdade, de colocar a sua energia demais em outras pessoas, de esperar demais em outras pessoas, de confiar demais em outras pessoas. Mas como que eu vou me relacionar com pessoas se eu não confiar? Você tem que confiar, só não pode esperar demais daquela pessoa. Ok? Você só precisa de você e de mais ninguém. A felicidade não está no outro, está aí dentro e só precisa ser ativada por você. Não espere ninguém ativar ela por você. Não espere o príncipe encantado, a princesa aparecer na sua vida para te trazer felicidade, ok? Existem pessoas que esperam isso o tempo inteiro e aí o que acontece? Elas experimentam felicidades transitórias, temporárias, ficam mendigando amor. Se na verdade elas poderiam viver o amor maior que existe, que é aqui dentro. Então, pare de mendigar aquilo que você tem de sobra aí dentro. Muito bem, muito obrigado a todos que ficaram até o final e não queiram evitar frustração. Aprenda a lidar com a frustração, porque isso pode sim mudar o seu caminho, pode mudar sim a sua realidade. Muitos dos problemas que você está vivendo na sua vida é simplesmente por não saber lidar com aquilo que está te frustrando. Então, encare como mulher, encare como um homem, ensine outras pessoas também que elas não precisam evitar, elas têm que lidar. Como eu já disse em outras lives, aquilo que você não controla vai te controlar. Se você se frustra e não sabe lidar com aquela frustração vai te perseguir. Vai te perseguir. É assim que acontece. E quando você lida com ela, pronto, você resolveu. Ela não vai vir mais como veio. Não vai vir mais da mesma forma. Pode ser que venha semelhante, parecido, mas aí você já aprendeu a lidar com uma parecida e você vai lidar com essa também. Então, lide com aquilo que te incomoda. Lide com aquele sentimento, com aquela emoção, com aquele pensamento que está te incomodando. Não tenha medo de se frustrar, muito pelo contrário, tenha medo de não se frustrar. Ok? Inclusive, quando você se frustra, é um belo indício de que você está saindo do lugar, de que você está avançando. Quem fica parado não se frustra com nada. Quem fica onde está não vai experimentar nada novo, não vai se frustrar com nada. Tá errado ficar onde está? Não. Se para você tá tudo bem, tá tudo bem. Então, a dica que eu dou é: viva a sua vida conforme os seus sonhos, não tenha medo de se frustrar. Muito obrigado por quem ficou aqui até agora. Muito obrigado por fazerem parte dessa terça-feira. Eu sei que não é fácil estar aqui terça-feira, 9h17 da noite. Poderia estar lá em Salvador, no Carnaval. Talvez ano que vem, né? Esse ano, infelizmente, não vai ter. Muitas pessoas estão frustradas, inclusive, neste momento, por não experimentar o Carnaval como experimentou a vida inteira. E faz parte, tá tudo bem. Não está te matando. Aquilo que não te mata... Aquilo que não mata engorda, não é assim que diziam? Então fique tranquila que você vai ter um dos melhores carnavais da sua vida ainda na sua vida. E se você acha que já experimentou algo muito bom e mágico na sua vida, você pode se surpreender porque muitas outras coisas boas ainda estão por vir e por acontecer na sua vida, ok? Um grande abraço a todos, deixa eu só colocar uma musiquinha aqui pra gente despedir de vocês com musiquinha e tenham uma ótima semana, uma ótima quarta-feira, tudo de bom para vocês, fiquem com Deus, até mais, até a próxima live, e quem quiser participar de um webinário que eu vou dar na quinta-feira, dia 18 de fevereiro, às 20 horas, eu vou dar um webinário, não vai acontecer aqui dentro do Instagram, vai ser apenas dentro do YouTube. Por que não vai ser dentro do Instagram? Porque lá nós vamos falar sobre assuntos ainda mais profundos, então não é para qualquer público, é para aquele público que realmente quer aprofundar. E quem quer aprofundar vai ter a oportunidade de aprofundar em muitas áreas lá da vida, vai ter alguma confusão mental lá também, vai ter alguma quebra de padrão, alguma quebra de crença, e quem quiser se inscrever, o webinário está aí no meu, onde que está mesmo? Tá na minha bio, na bio do Instagram, ok? Muito bem, um grande abraço a todos, até mais, tudo de bom para vocês, tchau, 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 muito obrigado.